Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Hoje, a nossa aula de História e Geografia, vamos dar continuidade ao módulo 12, as atividades da zona rural. Então, agora, vocês peguem a apostila 3 e abram na página 109, tipos de agricultura. Então, agora, vamos estudar alguns tipos de agricultura. Como o Brasil é um país muito grande, a agricultura é praticada de diversas maneiras, dependendo da região, das condições financeiras e do conhecimento que o agricultor tem. Então, vamos estudar alguns tipos de agricultura. Por quê? Porque a agricultura ela é praticada de diferentes maneiras. Tudo depende da região, das condições financeiras, da terra, do conhecimento que o agricultor tem. Vamos estudar alguns desses modos de produção agrícola. Uma delas é a agricultura familiar de subsistência. Então, a primeira que iremos estudar é a agricultura familiar de subsistência. Nesse tipo de agricultura, os trabalhadores são pessoas. Os trabalhadores são pessoas, geralmente de uma mesma família. Então, quem trabalha é a família, que produzem alimentos para subsistência, isto é, para sua sobrevivência. Por isso, o nome subsistência, para sua própria sobrevivência. E quem trabalha é a família. E eles plantam como mandioca, milho, feijão, abóbora, entre outros. Então, eles produzem mais de um tipo de produto. Eles são cultivados. Então, temos mandioca, milho, feijão, abóbora, entre outros. Então, esses produtos são cultivados para sua própria sobrevivência da família. Quando há excedente, ou seja, quando a quantidade do que se planta é maior do que o necessário para o próprio sustento da família, os agricultores vendem na cidade os alimentos que sobraram e com o dinheiro compram o que precisam, como roupas, sapatos, outros alimentos e remédios. Em geral, a agricultura de subsistência é praticada em pequenas propriedades, onde são usadas ferramentas simples para plantar, como arado, foice e enxada. Como o trabalho é feito por poucas pessoas e não se utilizam sementes selecionadas, a produção é pequena. Então, temos aqui uma imagem mostrando uma propriedade pequena. Aqui, o modo de agricultura é a agricultura familiar de subsistência. Então, percebemos que eles estão trabalhando com as próprias mãos, né? Com poucas ferramentas. Ferramentas bem simples, como arado, a foice e enxada, né? Preparando a terra. Sítio localizado no município de Virgínia, Minas Gerais, em 2013. Na foto, os agricultores usam arado de tração animal para preparar a terra. Página 210. Outro tipo de produção agrícola é a agricultura comercial, assim chamada porque, neste caso, se produz para vender. Então, aqui a produção é para vender. Lá na subsistência, a produção era para se alimentar, para sua própria sobrevivência. Aqui se produz para vender. Existem duas formas de agricultura:
comercial, agricultura comercial familiar e agricultura comercial patronal. Então, nessa agricultura comercial que se produz para vender, existem duas formas: agricultura comercial familiar e agricultura comercial patronal. Então, na familiar, trabalham os membros da família. Então, quem trabalha é os membros da família e às vezes outras pessoas que são contratadas. Esse tipo de agricultura é muito importante para o país, porque abastece a população das cidades com frutas, hortaliças, legumes, grãos, como milho, feijão e café, e outros alimentos. Alguns agricultores chegam a produzir também para exportação. Então, exportação é venda de produtos para outros países. Então, é quando eu tenho a exportação, eu produzo bastante e vou exportar para outros países. Nesse tipo de produção agrícola, são usadas tecnologias modernas. Então, aqui, tecnologias modernas, como fertilizantes industriais, tratores e arados mecânicos. As máquinas fazem o trabalho mais rapidamente, o que aumenta a produção e possibilita um maior crescimento econômico para os agricultores. Então, aqui, já utiliza tecnologia, já utiliza máquinas, fertilizantes. É importante lembrar que para estas famílias a terra não é apenas o meio de produzir e ganhar dinheiro, mas é também o seu local de moradia, onde está a sua história de vida e a sua cultura. Então, além de produzir, eles também moram neste local. Então, aqui trabalham a família e, às vezes, algumas pessoas que são contratadas. Então, temos aqui a imagem. Sítio localizado no município de São Roque de Minas, Minas Gerais. A preparação da terra é feita por máquinas modernas, o que acelera e aumenta a produção. Então, essa produção eles podem vender na cidade e também, se estiver muita produção, eles podem também exportar para outros países. E eles plantam mais de um. Então, eles podem plantar frutas, hortaliças, legumes, grãos, milho, feijão, café e assim por diante, outros alimentos, né? Eles também utilizam tecnologias modernas, como tratadores, arados mecânicos e fertilizantes industriais. E aqui a produção, ela é grande. Então, aqui temos agricultura comercial familiar. Agora, na página 111, temos agricultura comercial patronal. O cultivo não é feito pelo proprietário da terra. Ele contrata trabalhadores para plantar e colher. Então, aqui é bem diferente. O proprietário dessa terra, ele vai contratar os trabalhadores, tanto para plantar, colher, então é para fazer praticamente tudo. Aqui não temos a família trabalhando e alguns contratados. Aqui, o cultivo não é feito pelo proprietário da terra. Então, ele vai contratar pessoas. Esse tipo de agricultura é praticado em grandes propriedades, nas quais o cultivo é feito com as mais modernas tecnologias, o que aumenta a quantidade produzida.
Então, a quantidade aqui vai ser maior, a terra é maior, as máquinas, ó, eles utilizam máquinas mais modernas para aumentar a produção. Ali, geralmente, se planta um único produto. Então, aqui, apenas um produto, como café. Então, se ele vai plantar o café, é apenas o café. O algodão, ou a soja, ou a cana-de-açúcar. Então, como café, soja, algodão, cana-de-açúcar ou laranja, que é exportado ou que se destina a fornecer matéria-prima às indústrias do país. Então, a maioria das vezes, esse produto cultivado, ele já é exportado, já tem o seu destino. Por quê? É uma grande quantidade. Fazenda onde se cultiva algodão para exportação, no município de Costa Rica, Mato Grosso, 2010. Você sabia? A agricultura é hoje uma das principais atividades de exportação no Brasil. Estamos entre os maiores produtores mundiais de café, soja, laranja, cana-de-açúcar e milho. Então, finalizamos a nossa leitura. Então, agora, todos peguem a apostila e abram na página 117. Então, temos tarefa. Observe as imagens e responda em seu caderno as questões a seguir. Então, temos a primeira imagem, utilizando colheitadeiras de soja em fazenda na área rural de Tangará da Serra, Mato Grosso, em 2012. Então, temos aqui uma tecnologia super moderna, está utilizando muitas máquinas, certo? Então, aqui temos o quê? Qual agricultura? Então, temos a patronal. Então, essa próxima, agricultor trabalhando na plantação de mandioca em São Martinho da Serra, Rio Grande do Sul. Então, aqui temos agricultura de subsistência. E a outra, temos um homem, né? Tem um maquinário aqui atrás, mas muito pouco, né? Apenas um trator. Então, aqui temos agricultura comercial familiar. Letra A. Quais são as semelhanças? Quais são as semelhanças e diferenças entre as imagens 1 e 2? Então, eu quero saber as semelhanças e diferenças entre a imagem 1 e 2. Lembrando que temos a agricultura de subsistência e temos qual? Qual que seria essa daqui? Agricultura comercial patronal. Então, qual é a semelhança? Qual é a diferença? E letra B, quais são as características do tipo de agricultura retratada na imagem 3? Então, qual é essa agricultura? E qual é as características? Então, eu preciso saber as características dessa agricultura retratada na imagem 3. Então, vocês vão escrever qual é essa agricultura e as suas características. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula e um beijão a todos.